Sejam bem-vindos, sejam todas bem-vindas juntos novamente para mais uma mensagem edificante. E o título da mensagem de hoje é o seguinte: justificação somente pela fé em Jesus Cristo. E vamos agora começar aí a nossa leitura bíblica de hoje, que está localizada aí no livro de Romanos 4, versículo 17 ao 22. Acompanhe comigo essa leitura aí. Como está escrito: por Pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são para como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se o pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que tinha prometido também era poderoso para fazer assim, e isso lhe foi também imputado como justiça. Então vamos aqui iniciar. Nós vemos que no capítulo 3, 4 e 5 da Epístola aos Romanos, encontramos uma grande exposição do apóstolo Paulo, referindo-se à justificação unicamente pela fé. Nessa seção, composta pelos 3 versículos citados, Paulo divide sua consideração aí sobre os assuntos em 3 partes: o conceito de somente pela fé, e o exemplo de Abraão, que foi a leitura que eu fiz aí para você, a fonte dos benefícios da justificação, Cristo como novo Adão, e que você ouviu eu falar também no vídeo passado aí sobre sendo Jesus, o segundo Adão. E vamos estudar aqui as 2 primeiras partes dessa divisão, sobre a justificação somente pela fé. Nos versículos anteriores, no capítulo 3 de Romanos, Paulo encerra afirmando que ninguém pode ser declarado justo pela lei. Romanos 3:20. Faça essas leituras que eu vou citar aqui no decorrer do vídeo. Você pode estar fazendo essas leituras que eu cito para você agora, neste momento. E a partir do versículo 21, ele começa a explicar como ocorre a justificação. Nesse ponto, ele faz uma explanação sobre essa importante doutrina. Basicamente, o apóstolo explica que alguém só pode ser declarado justo diante do tribunal de Deus pela fé em Cristo e nunca pelas suas próprias obras. Entre os versículos 21 e o 26, Paulo ele mostra como a justificação é providenciada em Jesus Cristo. Então vamos fazer outra leiturinha aqui agora nesse momento para você entender melhor aqui. Romanos 3, 21 a 26, que diz o seguinte: mas se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos, sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs a sua propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sobre a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Romanos 3, dos versículos 21 ao 26.
No versículo 21, o apóstolo inicia com a expressão "mas agora". É uma forma simplificada de dizer "mas agora Cristo veio". Ou seja, nesse tempo atual, nesse mesmo momento estratégico da história da redenção, também chamada em Gálatas 4, versículo 4, de plenitude do tempo. Entre os versículos 3 e 4, Paulo argumenta a prova de maneira clara que a doutrina da justificação ensinada no Antigo Testamento, porém, desde a encarnação de Cristo, a justificação tem se tornado conhecido com mais clareza do que antes. Isso é importante ressaltar que Paulo não estava trazendo um ensino novo. Ao contrário, ele estava falando de uma justiça atestada pela lei dos profetas. Algumas passagens que o apóstolo Paulo cita, geralmente indiretamente, para dar base à sua exposição, são os versículos. Olha só os versículos que você vai ler, que tem uma base aí, né, uma exposição indireta. Você vai ler aí, Abacuque 2, versículo 4, livro de Abacuque, Gênesis 15, versículo 6, também você vai ler aí Salmo 32, versículo 1 ao 2. Aí nos versículos 22 e 23, Paulo mostra que essa justificação alcança somente aqueles que têm a verdadeira fé em Jesus Cristo. O apóstolo também fala que não há distinção, isso é, não importa se a pessoa é gentil ou judeu. Gentil são nós, né? Somos nós. E também não importa se é rico ou pobre, novo ou velho, culto ou inculto, todos carecem, né, da glória de Deus. E a única maneira de obter essa justificação aí é por meio da fé no Salvador, pelo que os méritos de Cristo, o inocente se tornou culpado para fazer o quê? Do culpado inocente. Porque Jesus era inocente, mas ele se tornou culpado por nós. Essa justiça entrou em vigor a partir da lei, ou seja, ela não pode ser obtida pela obediência humana, a lei de Deus. É importante entender esse ponto para não interpretar equivocadamente que Deus considera alguém justo, com base em sua fé, ou seja, pelo fato desse alguém possuir fé. Uma pessoa é considerada justa por Deus, não é porque ela faz boas obras, não é porque ela pratica caridade, não é porque ela ajuda o seu próximo, não é por causa dessas coisas, porque às vezes as pessoas podem confundir aí, porque a pessoa faz obra de caridade, porque a pessoa é uma pessoa bondosa. Claro que nós temos que ser assim, bondosos, ajudar as pessoas que necessitam da nossa ajuda, da nossa atenção, do nosso aconchego, do nosso abraço, de uma palavra amiga. Mas no caso aqui dessa salvação em Cristo Jesus, é só através da fé, né, que é uma base da justiça de Cristo, que ele é imputada por meio do veículo, né, que é a fé. É a fé que vai nos levar até o Senhor. Esse é o princípio demonstrado claramente entre os versículos 24 e o versículo 26 do livro de Romanos. E a pergunta é: essa justificação, ela pode ser contestada? Olha só, no versículo 27, Paulo utiliza aí de um diatribe para responder possíveis questionamentos acerca do seu ensino. É assim, preza para que a doutrina não fosse mal interpretada. Olha aqui o versículo de Romanos 3, 27, que fala aqui, olha só o que diz. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? A pergunta. Das obras? Não, mas pela lei da fé. Então você pode pesquisar aí o que significa essa palavra jactância, para você entender melhor aí o que o apóstolo Paulo está falando através de Romanos. Quando ele inicia uma pergunta, onde está logo a jactância? Olha aqui a resposta. Ou, entre outras palavras,
Onde está o motivo da vanglória? Ele está deixando claro que nem mesmo os judeus têm motivo para se gloriar. Você vai ler Romanos 4, versículo 2 e 3. Isso é porque somente a fé e não as obras humanas, o meio pela qual Deus justifica os pecadores. Isso mostra, mais uma vez, que não podemos nem mesmo nos gloriar de termos fé, já que a fé é um dom de Deus. Não há uma capacidade nossa de crer, porque essa fé, ela é um dom de Deus. No versículo 29 e 30, Paulo apela para um princípio fundamental, desenvolvendo ao longo aí do Antigo Testamento. Deus é só um, Ele é o único Senhor. Ele faz isso para mostrar que o mesmo Deus que lidou com Israel também lida com os gentios, né? Ele age segundo a sua própria vontade, justiça, misericórdia, de modo que há um único meio para a salvação, tanto de judeus quanto de gentios. Olha aqui o versículo de Romanos 3, 29 e 30, olha o que diz. Deus é Deus apenas dos judeus. É só uma pergunta? Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. Visto que existe um só Deus, pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos, né? E no versículo 31, o apóstolo antecipa uma objeção a seu ponto de vista. Alguém poderia argumentar, então, devemos anular a lei, já que a fé é o que conta. A resposta de Paulo é direta. Não, de maneira nenhuma. O que Paulo queria deixar bem claro é com essa resposta que a verdadeira fé confirma a lei ao invés de anulá-la, ou seja, ela ensina que devemos rejeitar a lei como base pessoal para a salvação, mas fundamentada pela doutrina da justificação pela fé no fato de Jesus Cristo ter guardado a lei. Com isso, Paulo também argumenta que a lei continuava com o poder de condenar aqueles que não estavam com Cristo. Está totalmente fundamentado no Antigo Testamento. Vamos ler Romanos 3,31, que diz assim, ó. Anulamos então a lei pela fé? Outra pergunta aí para nós. De maneira nenhuma. Pelo contrário, confirmaremos a lei, né? No capítulo 4, entre os versículos 1 e 25, Paulo utiliza a narrativa do Antigo Testamento sobre a vida de Abraão, para demonstrar que, ao mesmo no Antigo Testamento, a justificação já era somente pela graça, mediante a fé em Cristo. É um texto fundamental que o apóstolo Paulo utiliza aí, né? Você vai ler Gênesis 15, versículo 6, para mostrar que foi pela fé e não por guardar a lei que Abraão foi justificado. Olha o que diz Gênesis 15, 6. Ele creu no Senhor e imputou isto por justiça. Está falando aí de Abraão, tá? O pai da fé. E nos versículos 9 e 12, Paulo baseia-se no texto bíblico em Gênesis para responder a qualquer objeção, referindo-se ao fato de que Abraão era o pai dos circuncisos e não dos incircuncisos, mostrando que Gênesis 15, versículo 6, descreveu aí Abraão ainda incircunciso. Nos versículos que o seguem, Paulo explica que Abraão não era pai apenas dos judeus, mas o patriarca, espiritualmente falando, dos crentes de todas as nações, né? E qual é essa conclusão para a justificação somente pela fé em Jesus Cristo? Definitivamente, a justificação não consiste em Deus infundir a alguém a justiça, mas consiste no fato de que Deus perdoa seus pecados, aceitando tal pessoa como justa. Sobre isso, a confissão de fé, né, que nós podemos ver durante o período da Reforma, em seu capítulo 6, explica de forma muito simples. Olha só, o Romanos capítulo de número 8, versículo 30, o que diz?
Acompanhe a leitura. Deus não justifica aqueles a quem chama em razão de qualquer coisa neles, operado ou por eles, feito, mas somente em consideração na obra de Cristo, não lhes imputado com justiça a própria fé. O ato de crer ou qualquer outro ato de obediência como eles dizem, evangélica, mas imputando-lhes a obediência, a satisfação de Cristo, quando eles recebem e firmam-se pela fé que não tem em si mesmo, mas é dom de Deus. Quem falou isso foi o Westminster. Tomara que o nome dele eu tenha falado certo aí, mas eu vou colocar o nome desse rapaz aqui para você. Então foi ele que disse isso, mas no livro de Romanos 8:30, que eu vou ler agora para você, né? Essa foi uma fala deste homem, agora eu vou ler esse versículo, olha. Aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Muito bem, como você pode ver aí, esse versículo, né, da Bíblia Sagrada de Romanos, está falando aí, segundo o apóstolo Paulo escreveu ao livro de Romanos, que ele justifica a cada um de nós pela fé em Jesus Cristo. Então não tem como você ser salvo, se você não tiver Jesus Cristo. Você não precisa e nem pode ir para um caminho que não seja Jesus Cristo. Porque o Jesus é o único caminho para a sua vida. Jesus é o único caminho que pode te levar para o céu. Não tem outro caminho. Você nem pode nem imaginar isso, que existe outro caminho que não existe. É somente em Jesus Cristo, que ele mesmo disse que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a única vida. E ele tem o dom da fé para entregar para aqueles que ele quer salvar e vai salvar, porque eu tenho certeza que Deus ele quer salvar todos, mas nem todos querem. Mas ele está aqui para salvar cada um de nós. Então essa mensagem de hoje foi uma mensagem que abriu seus olhos, te ensinou. Essa é a única fé que precisamos, que é a fé que nos leva para perto de Deus. É um dom de Deus, não vem de nós, é um dom do Senhor. E que essa palavra sobre a justificação pela fé possa ficar gravada no seu coração, fixada. Que somente através de Jesus você pode chegar aqui à salvação. É somente através dele. Ele é o mediador entre Deus e o homem. Ele é o único que pode salvar cada um de nós. E que Deus cada vez mais possa estar falando contigo, se revelando para ti, falando com você e estar fortalecendo a tua fé também. Você aí que serve ao Senhor de todo o coração e você que não serve, as portas estão abertas para que você venha ter um encontro com Jesus, porque Ele está de braços abertos para te receber. Ele está aqui para salvar. Ele veio salvar e buscar o que se havia perdido. E que Deus te abençoe. Um grande abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.